Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar sobre a espiritualidade, sobre o nutrir o nosso espírito. Nos vídeos anteriores eu falei sobre o nutrir o nosso corpo e a nossa mente. Agora eu quero falar sobre nutrir o nosso espírito, o quanto que é importante a espiritualidade para nos dar força, ânimo, até mesmo para a gente conseguir seguir neste processo, que é uma caminhada de mudanças, uma caminhada que requer também um esforço e requer muito ânimo, muita força de vontade. E por muitas vezes isso nos falta. Por muitas vezes a gente desanima ao longo do caminho, por muitas vezes a gente não quer dar continuidade porque a gente não vê um sentido, né? Tem dias que a gente acorda e na verdade a gente só quer ficar na cama, deitados, porque não conseguimos, né, alcançar de forma assim visual aquilo que desejamos, né? Porque parece que está tão longe do nosso alcance e que por muitas vezes, por falta mesmo, talvez de um impulso, por falta de um encorajamento, e por nos sentirmos por muitas vezes sozinhas também, a gente não quer dar sequência e por isso, por muitas vezes, que a gente se sente estagnada, que a gente se sente parada, paralisada e que por muitas vezes a gente enxerga que a nossa vida às vezes não tem muito sentido. Quando falamos de nutrição, quando falamos em perda de peso, manutenção do peso, e até mesmo a questão, né, da nossa saúde que leva, né, a gente não tê-la da forma que a gente gostaria de ter, por falta até mesmo de nos alimentarmos, né, tão bem, a gente acaba nos deixando de lado, por muitas vezes também pela nossa rotina, pelo nosso tempo, e por muitas vezes a gente se atrapalha, a gente fica perdida, sem direcionamento. E por todos esses motivos, eu falo que a nutrição do nosso espírito é, para mim, eu considero que é a principal para nos dar força, porque por muitas vezes a gente não consegue obter esta força por nós mesmos e nem pelo outro. Por mais que pessoas que amemos, né, que nos amam, tentam nos encorajar, a gente percebe que não é aquilo por muitas vezes que desejamos, que é o necessário, né? Falta algo e nós como seres humanos, a gente sempre espera muito do próximo, né? Que muitas vezes essa pessoa não consegue nos oferecer aquilo que esperamos. E aí nos decepcionamos e nos frustramos. Então a gente precisa de algo maior, uma força maior que vem do alto, né? E para isso a gente precisa alimentar, a gente precisa nutrir, né? A gente precisa sim procurar meios para que a gente se mantenha mais próxima possível, né? De uma força maior. Quando eu falo uma força maior, muitos falam que é o universo, muitos falam que é Deus. Eu falo realmente que é Deus, é o Espírito Santo, que rege todo esse universo. Então, gente, eu digo que para que a gente consiga ter essa força para nos manter em pé, para nos dar força, encorajamento, ânimo, para seguirmos em frente sem depender tanto de outras pessoas, sem nos decepcionarmos, sem nos frustrarmos com nós mesmos e com o outro, a gente precisa estar muito apegado a Deus, porque só Ele que estará sempre ao nosso lado. Se pensarmos sempre dessa forma, a gente não vai se decepcionar tanto, até mesmo com o próximo e com a gente mesmo. A gente fica muito dependente, né, de Deus e é Ele que nos dá todo esse suporte, porque o ser humano não vai conseguir nunca suprir as nossas necessidades, somente Ele mesmo. E para isso é tão importante a intimidade com Ele, as orações frequentes, né, aquele tempo de meditação com Ele. Falamos muito de meditação. Meditação é muito importante realmente para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física.
é algo, né, uma atividade que eu indico muito também para os pacientes, né, a questão do meditar, ter um tempo, né, de silêncio, de tranquilidade, de reflexão, né, com nós mesmos. Mas a meditação diária que eu falo da oração é aquela proximidade com Deus que a gente crê, que a gente tenha fé que tudo dará certo. Por mais que demore, a gente vai caminhando na esperança que tudo vai se arrumar, tudo vai se endireitar e que a gente vai obter esta força que vai vir de Deus, que vai vir de algo maior que é Ele. Então, essa força que nos move, sabe? Parece que é muito assim abstrato, né? Quando a gente fala, né, que essa força vem de Deus, mas só quem se aproxima dele sabe, né, o quanto é compensador, o quanto nos motiva, né? Nos dá coragem realmente quando estamos tão fracos, tão desanimados. Só Ele que nos anima, é uma força maior que a gente sabe que é algo que não tem nem como explicar, é inexplicável, por isso que a fé a gente não se mede, né? A esperança que vem desta fé, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue explicar, porque é muito grande, é muito maior. Então é só quem vive que pode explicar com detalhes realmente e somente aquele que vive sente, né? Então vamos nos agarrar a isso, né? Eu digo que a gente poderia começar com meditações diárias de alguns minutinhos por dia, principalmente no horário da manhã, para a gente entregar tudo para Deus, para que se cumpra a vontade dele também, que ele nos fortaleça cada manhã para que a gente possa viver os nossos dias de maneira melhor, cumprindo nossos compromissos, cumprindo nossas ações, né? Tudo aquilo que a gente planejou, que seja algo concreto, que a gente consiga desempenhar todas essas funções para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, né? Alcançando as nossas metas. Então, se a gente se dedicar minutinhos do dia, né, com essa intimidade com Ele, com Deus, entregando a Ele, consagrando a Ele a nossa vida, consagrando a Ele os nossos compromissos, consagrando a Ele as nossas atividades, né, a nossa família, nós mesmos, né, como assim filhos dele, e a nossa família, as pessoas que amamos, a gente consegue ter um dia melhor, um dia mais leve. E é isso que faz com que a gente se fortaleça e a gente consiga atingir aquilo que desejamos. Por mais que a vida da gente não seja muito fácil, porque a gente vive no meio de várias adversidades, né? A gente vive lutando por muitas vezes, muitas coisas vão acontecendo ao longo do caminho e a gente nem esperava aquilo e nos dá um baque, né? E a gente quer desistir de tudo, a gente não quer mais prosseguir por muitas vezes e a gente fica realmente parado, sem dar continuidade àquilo que tanto desejamos. Não tem como não falar, né? De Deus nesse momento, porque a gente precisa pensar que só Ele vai nos dar este suporte, só Ele vai nos direcionar para o caminho correto. Então, vamos ter, né, essa alimentação, essa nutrição contínua com a nossa espiritualidade que une, né, une a uma só pessoa. Eu posso falar que é uma pessoa, né? Que a gente fala que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em um só. Então a gente consegue, através dele, a gente consegue obter muito, muito mais encorajamento, muita força, muita fé, e é isso que vai nos mover, que vai nos guiar, tá? Então vamos nutrir a nossa espiritualidade, vamos nutrir o nosso espírito para a gente conseguir avançar e subir degraus e concluir praticamente todas as nossas metas que são traçadas para alcançarmos os nossos objetivos, tá, gente? Então, estamos indo praticamente, né, para o final
destes avanços, desses dias todos. Eu ainda vou ficar, né, online com vocês às 9 horas da noite para tirar todas as dúvidas, né, que seria praticamente o nosso, seria não, é o nosso último dia, tá? Espero muito que os vídeos tenham sido úteis, que as atividades, as ferramentas também tenham sido úteis para vocês. De coração, quero muito que vocês consigam avançar muito mais em 2024, que seja um ano maravilhoso, um ano lindo também, de muitas realizações, né? Com muitas vitórias acima de tudo, com muita esperança também no nosso futuro. E é isso, leveza, sabe? Muita leveza para a gente conseguir seguir, e mesmo que venham vários obstáculos, né? Que a gente consiga pulá-los todos, e que mesmo que venha uma rua sem saída, que a gente desvie dela e que a gente consiga voltar, nos recuperar, obter forças, né? Através de Deus, acima de tudo, e que a gente consiga realmente concluir aquilo que nós tanto desejamos, e que a gente se sinta realmente realizada e que tenhamos aquela sensação de autoeficácia para a gente conseguir, né, ter mais, desenvolver mais a gratidão, porque a gente alcançou, a gente conseguiu, e é isso que eu queria passar para vocês, é isso que o meu método deseja, sabe? Quando eu criei ele, eu não queria que vocês ficassem presos a alguns profissionais que realmente, né, são muito úteis em determinados momentos, como uma Nutri, né, que dá um suporte maior, até mesmo para orientar, ensiná-los também, ensiná-las, né, que eu estou falando só com mulheres agora. Então, é muito importante esse apoio, muito importante esse apoio, até conseguirmos alcançar aquilo que desejamos. Mas vocês não precisam ficar dependentes da profissional, vocês conseguem fazer aquilo que vocês desejam realmente, vocês se sentem mais realizados quando vocês conseguem observar: nossa, eu consegui alcançar, eu fiz isso sozinha, ela me direcionou, mas eu consegui fazer sozinha, eu consegui e agora faço sozinha, porque não preciso mais de ninguém para me direcionar, porque ficou tão assim mecânico o ato de fazer, que para mim virou uma rotina, virou algo assim muito natural, que eu desenvolvo com muita naturalidade. E é isso que eu quero muito que aconteça com vocês, no futuro de vocês, que seja um futuro muito próximo e muito próspero também. Um beijo, fiquem com Deus e até a live, tá? Tchau, tchau.